É uma discussão muito boa a gente tentar escolher qual é o melhor filme de Kung Fu Panda. Isso porque todos são excelentes, mas falando das séries eu acho bem mais fácil definir a melhor. Pra mim, sem dúvida nenhuma, é Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro. Como eu já falei aqui em outros vídeos, foi a partir dessa série que eu conheci o universo de Kung Fu Panda, e não a partir dos filmes como pode ter acontecido com a maioria das pessoas. Mas assim, você sabe qual é o último episódio desse desenho? Eu sei lá. Como assim eu sei lá? Pra mim esse desenho marcou época e é um dos melhores desenhos quando a gente fala de animação de luta e desenvolvimento de personagens. Bom, e como a gente tem um quadro aqui em que eu falo exatamente isso, né, como acaba os melhores desenhos da TV, hoje nós vamos ver como termina a história de Kung Fu Panda, Lendas do Dragão Guerreiro. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, tá bom? E comenta aí qual outro desenho você quer saber como acaba. E agora, sem mais enrolação nenhuma pessoal, bora lá! Bom, a história do desenho acaba nos dois últimos episódios, que na realidade é aquele típico episódio dividido em duas partes. Eles são os episódios 27 e 28 da terceira temporada, e se chamam A Ordem do Imperador, parte 1 e parte 2. O episódio começa com 5 furiosos lutando contra uma equipe ali de ladrões que estão tentando roubar alguns objetos valiosos. Eles estão tomando todo o cuidado, né, que eles puderem para não destruir nada. Mas aí chega o Po com aquele jeito dele de lutar e acaba destruindo todos os objetos valiosos e antigos do lugar. Desculpe o atraso. Oh, cuidado! E claro, né, isso deixa o Shifu bem bravo e ele acaba ali discutindo com o Po, falando que ação não é tudo e que ele não pensa antes de agir. Ou seja, pensar não é o forte dele. E ele acaba até dando muita ênfase nessa frase, né, tem que pensar antes de agir. Pensar antes de agir. Isso já dá um sinal do que seria o tema principal do episódio a partir dali. Você tem que pensar antes de agir. Pensar antes de agir. De volta ali pro Palácio de Jade, né, eles têm uma visita surpresa do Imperador da China. Nenhum deles estavam esperando por isso, mas a surpresa é maior ainda quando eles descobrem que na realidade agora existe um novo imperador, e que é até um antigo conhecido deles, o Liu Kang. Vocês se lembram dele, né? Ele chegou a ter aulas de Kung Fu com o Dragão Guerreiro há um tempo atrás, e apesar de ser o novo imperador da China, ele ainda continua bem burro e bem atrapalhado. E aí, galerinha? Bom, ele comenta que vai ter uma cerimônia de ascensão imperial, né, para ele durante um eclipse, e apresenta ali a comitiva dele, que inclui o Duque Zihu, que é esse galo aí, e a assistente dele, a Pang Bing. Prestem bem atenção nela, tá? Ela vai ser muito importante nesses episódios. E aí ele acaba pegando todo mundo de surpresa quando ele informa que tá nomeando o Po como o seu mais novo chefe de segurança imperial. Quero apresentar o meu novo chefe de segurança. Você! Peraí, o quê? Ou seja, o Po ele ia ficar sendo o maior estrategista militar do Império e responsável pela segurança do Imperador Liu Kang. Legal! E claro, é um cargo bem importante e o Shifu ele já se opõe ali na hora, né? Ele dá a opinião dele achando que não é uma boa ideia. Ele fala que essa é uma posição extremamente importante porque a vida do imperador constantemente está correndo perigo e não basta só ser bom em Kung Fu. Também tem que pensar. E fala de novo que acha que isso não é a melhor qualidade do Po, e que ele nunca pensa durante as batalhas ou em um desafio mais complexo. O Po acaba ficando meio bravo ali na hora, né, mas o Shifu prova que ele tá certo, dando um desafio ali pro Po, né, na realidade um enigma que o Po não é capaz de resolver. E esse enigma é a famosa pergunta, né, o que você coloca num barril para ele ficar mais leve? Bom, é uma pergunta difícil, mas prova que o Po não consegue resolver e não consegue pensar muito bem. E novamente essa questão do pensar antes de agir é mencionada no episódio. Seria uma pena. Desculpe, Panda, você não é de pensar. Caracas. Fica claro ali que ninguém acredita muito nele, né, além do imperador. Então ele fica até um pouco chateado com todo mundo e decide provar para todos que eles estavam enganados. Ele resolve aceitar a proposta do Liu Kang e parte para a nova atribuição dele. Isso vai ser muito legal, pô. Vai ser como uma festinha do pijama.
Então ele se despede ali de todos, dos 5 Furiosos ele se despediu até numa boa, só do Shifu que ele ficou realmente com raiva e bravo com ele. Mas lá na corte do Imperador, ninguém acredita no Po também, e ele é até um pouco desrespeitado, nem os guardas obedecem ele. E assim, por acaso ele acaba escutando uma conversa do Duque com um dos comparsas dele, que mostra que ele tá conspirando contra o Imperador. O Po ele acaba sendo descoberto ali, né, no meio da conversa, e avisa o Liu Kang, e os dois acabam fugindo de lá. Eles vão até o Palácio de Jade para procurar ajuda, mas chegando lá, eles veem que o Duque já tava lá e que já dominou os 5 Furiosos e o Shifu. Incrível como ele e os guardas conseguiram derrotar os 5 Furiosos tão rápidos, né? Não. Ele tem toda a razão. Bom, mas aí o Po e o Liu Kang, eles conseguem entrar no castelo por meio de uma passagem secreta, né, para tentar capturar o Duque e evitar todos esses guardas. Então, quando eles entram, o Po acaba enfrentando o Duque, né, que é até mais forte do que eu pensava, mas o Po ele tá bem forte, ele acaba até destruindo uma espada com a própria mão dele. É um fato que até me surpreendeu ali no episódio. Mas aí, nessa hora, o Po é ajudado pela Pang Bing, aquela assistente do Duque. E nesse momento, acontece a maior reviravolta do episódio. A Pang Bing, ela começa a soltar raios pelas mãos e levitar. Então, ela se mostra como não sendo exatamente a pessoa que a gente pensava que ela era. E agora sim, a vilã de verdade é revelada. Ping, eu pensei que nós fôssemos amigos, mas você é algum tipo de feiticeira do mal? Como foi que percebeu? A levitação ou isso? Então ela começa a enfrentar o Po e tá bem mais forte que ele naquele momento. Ela conta toda a história dela, né, da antiga ordem mística que ela pertencia e que foi a única sobrevivente dessa ordem, depois de ter sido presa pelo Imperador com a ajuda da população. E com o passar ali do tempo, ela aperfeiçoou os poderes dela para conseguir dominar a mente das pessoas, se vingar do povo e, claro, também do Imperador, que fez tanto mal para ela. E naqueles típicos clichês de vilões, ela explica todo o plano dela pro Po. Ela quer usar o eclipse para aumentar os poderes dela e fala que a única coisa que pode derrotar ela é uma mente simples, como a do Liu Kang, que só consegue pensar em uma coisa de cada vez. Muito inteligente, né? Isso de falar o que pode arruinar os seus planos pro seu inimigo. Muito inteligente, cara. Bom, mas depois disso o Po consegue combater ela, né, e foge junto com o Imperador do Palácio. Depois disso eles veem que a Pang Bing tá indo para a capital, e com o conhecimento de uma antiga lenda que o Liu Kang conta, eles chegam à conclusão que ele, como novo Imperador, vai conseguir ficar poderoso durante o eclipse e por isso vai conseguir derrotar a Pang Bing. A lenda diz que há tempos, durante o eclipse, o meu tio-avô, o Imperador Shun, ficou super poderoso. E talvez isso aconteça comigo. Então eles já sabiam que tinham que ir ali para a capital, né, para tentar derrotar ela, mas para chegar lá e derrotar ela e todo o exército dela, eles precisariam de ajuda. Aí o Po tem a brilhante ideia de libertar todos os vilões ali da prisão de Shorgon, que ele mesmo prendeu, para que eles consigam ajudar eles a derrotar a Pang Bing e salvar a China. E é engraçado porque nessa parte que eles vão libertar os vilões, né, o Po faz uma coisa que não faz o menor sentido. Ele luta com todos os outros guardas ali da prisão para libertar os vilões. E assim, são vários guardas rinocerontes, né, daqueles bem fortes que poderiam ajudar eles a derrotar Pang Bing. Mas ele simplesmente ignorou esses guardas, né, e preferiu os vilões e nem solicitou a ajuda deles. Ele, como um dragão guerreiro, ele podia solicitar, né, a ajuda dos guardas, mas ele também estava com o Imperador. Era só o Imperador dar uma ordem que eles iriam para a capital juntos para derrotar Pang Bing. Então, para mim, essa parte não fez o menor sentido, né, no desenho. Ele só usou ali os vilões e ignorou os guardas. E claro que depois dessa brilhante ideia do Po, eles acabam sendo traídos e os vilões derrotam o dragão guerreiro e assim acaba essa primeira parte do episódio. Na verdade, esse primeiro episódio. Bom, agora indo para a segunda parte dessa história, né, o episódio 2, ele começa com o Po e o Lu presos. E os vilões que eles libertaram formaram uma nova aliança, chamada Irmandade da Maldade. Bom, pelo menos o Tao Tai chama assim. Eu sei, horrível, né? Isso, a Irmandade da Maldade.
eles estão discutindo ali como vão derrotar o dragão guerreiro, mas aí o Po ele consegue acordar a tempo e ele derrota todos esses vilões. E com um lindo discurso ali, né, ele consegue convencer os vilões a ajudar ele e derrotar Pang Bing. Afinal, se ela vencer, as mentes deles também vão ser controladas por ela. Mas chegando lá na capital, eles são enganados pelo Shifu, que está sendo controlado pela Pang Bing, e são atraídos e capturados por ela. Então a Pang Bing dá a opção ali para os vilões saírem, né, para não atrapalhar ela, ou ficarem e serem mortos. Então, claro, eles acabam traindo o Po de novo e indo embora. Belos aliados que ele foi arrumar, né? Pena, Panda. Você foi corajoso. Adeus e até logo. Se viver, me escreva, tá? Eu tenho que ficar vivo. Ela acaba prendendo o Po ali, né, pra tentar controlar a mente dele, mas nesse momento ele descobriu por acidente o que poderia derrotar de fato a Pang Bing. Pensar somente em uma coisa. Afinal, ela mesma tinha falado isso, né? Eu controlaria, mas a sua mente fraca não consegue pensar em mais de uma coisa por vez. Porque pensando só em uma coisa, ele deixa a mente não tão complexa, né, fazendo com que seja impossível dela ser controlada. Mas aí, espertamente, ele finge que tá sendo dominado ali por ela. Então começa o eclipse, né, e ela começa a usar o imperador para aumentar os poderes dela. Mas aí os vilões eles voltam com máquinas de guerra para derrotar Pang Bing e começa uma luta bem legal. O Po ele revela que não tá sendo controlado por ela e tenta libertar o Liu Kang. Saca só. Eu rebati o controle dela focando em um só pensamento. Mas já era tarde demais aparentemente. Ela consegue controlar a mente de todo mundo, tirando a do Po, né? Porque ainda tá pensando só naquele enigma que o Shifu falou, o que você coloca no barril para ele ficar mais leve. Então todo mundo ali passa a atacar o Po, que é a última mente não dominada pela Pang Bing e a única pessoa que pode deter ela. E aí começa a luta do Po contra todos os vilões e os 5 furiosos. É uma luta bem legal que tem momentos bem da hora. Vou deixar umas partes passando aí para vocês verem. E assim, incrivelmente o Po ele consegue derrotar todo mundo, né? Ele tá bem forte realmente. E depois disso ele consegue resolver o enigma e descobre a resposta para esse mistério. O que você coloca no barril para ele ficar mais leve? A resposta é um buraco. Então nas últimas forças dele, né, ele consegue arremessar uma lança em direção a Pang Bing, mas acaba sendo dominado mentalmente por ela. E agora ela tem o controle de todas as mentes da China. Mas aquela lança que ele jogou acaba justamente criando um buraco no barril, que foi o real plano dele. E acaba soltando alguma coisa no caldeirão que a Pang Bing estava usando para canalizar o poder. E assim ela perde o poder total dela, né? E o controle sobre a mente das pessoas. Depois disso, ela é presa e o Shifu parabeniza o Po e reconhece que ele consegue sim pensar em qualquer coisa que ele quiser. Foi um final até que fácil aí para Pang Bing. Bom, o Po ele ainda seria, né, o chefe de segurança do imperador, ele ficaria na capital e longe dos amigos dele. Porém, o Liu Kang vê que o Po seria muito mais importante para a China se ele permanecesse no Palácio de Jade. E assim o Po ele aceita ser demitido, né, e continuar no local onde ele tanto gosta. Eu preciso de você, pô. Mas a China precisa mais. No Palácio de Jade. Então, sai daqui, ô bobalhão! E aí o episódio termina com o Po sendo saudado por todos os presentes ali do local. Foi um episódio bem legal, não foi um episódio tão grandioso como outros que eu já trouxe aqui nessa série. Se você ainda não assistiu, confere lá, é uma playlist bem legal, uma das que eu mais gosto aqui no canal. Mas assim, foi um final satisfatório, né, pra essa série que eu gostava bastante. Depois de assistir os filmes, eu acabei assistindo os filmes depois de ver essa série. Eu preferi os filmes, mas não é uma série ruim. Se você gosta de Kung Fu Panda, claro que vale a pena assistir essa série aqui. Bom, e aí, você já assistiu esse episódio quando passou na televisão? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e me diz qual outro desenho você quer me ver falando aqui nessa série, como acaba. E também, se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, tá bom? @arquivocartoon. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo do canal e até a próxima. Tchau!